Boa noite. Agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem vivido. E agora vocês vão poder também ver depois o que a gente tem comido e bebido, né? No blog. Na verdade, o blog... Vamos morrer de inveja, sem ficar mais cheinhos. O blog ele começou em 2009. Eu já trabalhava no jornal, né? Na época eu trabalhava no Diário do Nordeste, mas não nessa área, né, da gastronomia. Na verdade, eu criei o blog como uma forma de escrever sobre algo que eu queria e não tinha espaço, né? Porque lá eu trabalhava em outra editoria, na verdade. E o blog, na verdade, eu criei com o objetivo de servir meio que de portfólio, de cartão de visitas, que era a ideia que depois que eu criasse o blog, as pessoas soubessem, assim, né? Pessoas que pudessem me contratar, soubessem que eu gostava de escrever sobre gastronomia e me contratassem, né, para isso. Então, o blog, na verdade, ele começou como hobby, no sentido de eu saía para comer, escrevia e depois, assim, tirava ainda na época que ninguém tirava muitas fotos de comida, que hoje todo mundo tira, né? Então, eu ficava assim bem tímida no restaurante, tirava a foto assim bem escondidinha, as primeiras fotos eram horríveis, né? Mas o primeiro blog, o primeiro layout era péssimo, assim, tinha um fundo preto. Eu não tinha noção nenhuma, né? Foi em 2009. E ele cumpriu esse propósito inicialmente, né? Então, assim, um ano depois, exatamente, que eu já estava fazendo o blog, o jornal que eu já trabalhava criou o Caderno de Gastronomia e me chamou para trabalhar por conta do blog, né? E assim, ele seguiu como sendo mais uma atividade paralela. Eu não tinha renda com o blog, né? Assim, o meu trabalho principal sempre foi como jornalista na redação, e ele seguiu como meu hobby e uma coisa que eu gostava de escrever, e o que não cabia lá, eu ia colocando no blog, né? Ele sempre foi mais opinativo, né? A ideia era bem essa de falar da experiência completa, do que comer, o ambiente, preços, para que as pessoas pudessem ter uma ideia de como é aquele restaurante, né? Com o tempo, eu saí do jornal, fui fazer outros projetos, outros trabalhos, e só em 2014 foi quando eu passei a ter o blog como um trabalho, né? Também, como um trabalho, como uma fonte de renda, digamos assim. Como jornalista, isso não foi fácil para mim, né? Porque eu sou jornalista, não sou vendedora, e para a gente ter renda precisa se vender algo, e eu sou péssima vendedora. Então, eu consegui conhecer uma pessoa, né, que ela já era leitora do blog, já seguia o blog, já tinha participado de algumas atividades do blog, e ela topou entrar nessa parte comercial comigo, né, que é a Isabelle Lunguinho, que está até hoje, e foi a partir desse momento que eu posso dizer que o blog realmente virou um negócio, né, assim, um trabalho. Então, ela cuida mais dessa parte comercial e eu vou trabalhando a questão do conteúdo. Com o tempo, como a gente já sabe, as redes sociais elas vieram com força total. Elas, inclusive, na época que eu criei o blog, o Twitter era o que estava mais em alta, deu um grande impulsionamento para o blog. Assim, quem não conhecia passou a conhecer pelo Twitter, porque algum amigo viu uma dica de restaurante, retuitava, né? E aí disso vieram as mudanças, né? Com Instagram, com Twitter, Facebook, YouTube. Posso já dizer, né? Assim, não preciso esconder isso de ninguém, que todo mundo deve saber, mas os acessos do blog acabaram caindo, né? Assim, da página em si, e foram migrando para as redes sociais. O que eu tinha de acesso no blog está sendo hoje contabilizado como rede social, né? Como as visualizações no Instagram e tal. E, com isso, também vieram outras pessoas também com esse propósito de divulgar gastronomia. Então, eu acabei tendo uma necessidade minha de fazer coisas diferentes, né? O que eu já fazia desde o começo, quando eu comecei, ninguém fazia, né? Que era comer e postar. Com o tempo, isso foi acontecendo, outras pessoas vieram a fazer, e eu senti uma ansiedade, né, de fazer coisas diferentes. Então, foi quando comecei a me especializar mais na gastronomia em si, foi quando fiz a especialização pela FANOL em gastronomia, cursos de sommelier de vinho, sommelier de cerveja, mas sempre com o propósito de realmente aprofundar
para escrever melhor, para produzir conteúdos melhores, né? Não ser aquela coisa tão superficial, eu provei, gostei e está aqui. Não, eu queria realmente entender cada vez mais. E daí a gente passou a criar novos conteúdos, além de comer e postar, que é o que realmente atrai muitas pessoas para o blog, porque é sabores da cidade, né? As pessoas querem saber onde comer, o que comer, quanto custa. Além disso, a gente passou a agregar outros conteúdos. E isso veio com o YouTube, né? Assim, a gente acabou entrando no YouTube em 2016 com essa proposta de fazer vídeos, que também tem vídeos de restaurantes, de dicas de lugares para comer, mas vídeos que tenham a gastronomia de uma forma mais aprofundada, que vai além da mesa em si, né? Então, a gente conseguiu algumas parcerias para produzir séries temáticas de gastronomia, mas com outros contextos, né? Então, a gente criou séries, agora a gente está com a série Sabores na Praça, a gente fez uma série do Produto à Mesa, que a gente foi para cidades do interior, mostrar o ingrediente, onde era produzido, até chegar à mesa do restaurante daquela região, mostrar esse caminho. A gente também tem outras parcerias aí já para a parte de interação, né, com o público, que a gente faz os Sabores na Sua Casa, que eu vou cozinhar na casa de um leitor do blog, entrada, prato, sobremesa, harmonização, né, qual bebida combina. E aí disso a gente foi tentando se diferenciar, e hoje é o que a gente tem. A gente come, bebe, viaja. A iniciativa de promover um evento como esse é muito interessante pelo fato de a gente poder atingir também outros públicos e poder estar com pessoas que normalmente talvez não nos acompanham no nosso trabalho, mas a gente poder mostrar um pouco da nossa experiência e compartilhar mesmo conteúdo, compartilhar informações, ouvir também outras opiniões. Então, assim, isso promove um debate muito rico e que traz reflexões muito interessantes também para a gente.